Oi, meu nome é Camille e hoje eu vou falar sobre o conto Mariana, do Machado de Assis. Bem, esse conto, ele fala sobre a história do Coutinho e da Mariana. O Coutinho, ele é filho de uma família com dinheiro e essa família possui uma escrava chamada Mariana. Porém, a Mariana, apesar dela ser uma escrava, ela tinha várias regalias que a maioria dos escravos naquela época nunca sonhariam em ter. A Mariana, ela era considerada da família. Ela foi alfabetizada, ela aprendeu a ler, a escrever e até aprendeu a falar francês. E nessa história, quando Mariana e Coutinho já têm por volta dos seus 18 anos, mais ou menos, o Coutinho vai se casar com a sua prima, chamada Amélia. E, de repente, né, quando todo mundo ficou sabendo da notícia, a Mariana ficou muito triste de repente. Ela não era uma menina assim, ela era alegre, cheia de vida, e de repente ela ficou muito chateada. E por causa disso, as pessoas da casa começaram a questionar muito a Mariana, perguntando pra ela por que ela tava daquele jeito, mas ela nunca falava. Ela não queria falar nada sobre aquilo. O Coutinho insistiu bastante, mas ela não cedeu. E então, certo dia, a Mariana resolveu simplesmente fugir. Ela desapareceu e a senhora, mãe do Coutinho, ela ficou muito chateada, ela chorou bastante, porque ela ficou chamando a Mariana de ingrata, porque depois de tudo o que ela recebeu naquela família, né, todo o cuidado, ela simplesmente foi embora sem deixar um aviso. E então o Coutinho resolveu ir atrás dela e ela não queria voltar. Então ela contou pra ele porque que ela tava triste. E ela disse: "Eu gosto de você." Ela era apaixonada por ele. E ele ficou sem meio reação, né? Porque ele não sentiu mesmo por ela. Ele gostava da Mariana, mas não no sentido amoroso, né? Que era a forma que ela sentia. Depois dessa revelação, a Mariana ficou muito doente. E o Coutinho foi conversar com ela e tudo mais. E ela melhorou. Porém, uma semana antes do casamento, eles estavam todos reunidos, né? A família da noiva. E a Mariana fugiu de novo. E dessa vez foi definitivo. O Coutinho foi atrás dela e fez de tudo. Falou com ela não quis voltar. E ela confessou pra ele. Ela confessou que ela ia se matar no dia do casamento pra que ele pudesse ser feliz casado e ela feliz morta. Após observar o conto, a gente consegue analisar o contexto histórico. E o Machado de Assis, ele mostra nesse conto que, apesar da Mariana ter toda aquela alfabetização, todo aquele tratamento diferente, né, que a gente não consegue nem imaginar um escravo tendo na época, ele escreve de uma forma que dá a entender de que a Mariana, ela não sabia aquelas coisas por causa do mérito próprio. Então ela não era boa em francês porque era mérito dela, ela era uma menina estudiosa, ela se esforçava para aprender. Não, é porque um branco que ensinou ela. Então a gente consegue observar isso no conto. Além de que tem a parte da submissão, que a Mariana, ela ficava bem nervosa, ela pedia muitas e muitas desculpas quando ela via que falava alguma coisa errada, ou desobedecia alguém. E a gente também vê isso na parte que a mãe do Coutinho fica muito brava com ela, porque ela foi embora, né? Então, porque ela não valorizou as coisas que ela tinha dado à menina. E a gente também consegue perceber o preconceito, né? Porque, imagina, mesmo se o Coutinho gostasse da Mariana, ele não poderia ficar com ela. Porque seria um grande escândalo, era uma coisa inimaginável na época, um homem branco com uma mulher negra, escrava. Então, o Machado, ele pode ter vivenciado uma dessas situações ao longo da sua vida, para poder chegar a esse conto. Ele pode ter conhecido um escravo que era tratado como família, que foi alfabetizado, ou ele pode ter visto a situação de escravo e senhor que se apaixonaram, né, um romance proibido. Então, nunca se sabe. E agora eu quero fazer a comparação entre o filme Loving e o conto Mariana. Esse filme que eu assisti, ele fala de uma história real, de um casal que vivia nos Estados Unidos na década de 60. E esse casal, ele era composto por um homem branco e uma mulher negra. Aí vocês me perguntam, mas qual que é o problema disso? A questão é que, naquela época, nos Estados Unidos,
o casamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, ou entre uma pessoa branca e um índio, pardo, amarelo, era proibido. Então, foi complicado para eles, porque estava na lei, eles seriam presos se eles se casassem, mas eles desafiaram isso e foram atrás. Mas realmente, eles foram presos, conseguiram sair, só que eles tinham uma condição, eles tinham que ficar fora do estado que eles viviam por 25 anos, ou eles seriam presos. Então, eles se mudaram, mas eles não estavam satisfeitos com aquela vida que eles estavam levando longe da família. Então, eles resolveram ir atrás e conseguir adquirir o direito de poder viver com a família deles e juntos, né? Porque é um absurdo isso, né? Então, eles lutaram por isso, foi bastante complicado, mas eles tiveram apoio da mídia. Foi um caso bem legal e eles conseguiram. E foi o primeiro casamento interracial da história dos Estados Unidos. Então, relacionando o conto com o filme, a gente consegue perceber o preconceito da sociedade que permaneceu o mesmo, porém a gente consegue ver uma diferença da submissão, porque no conto a Mariana ela não resolve lutar pelo Coutinho, ela não tenta conquistá-lo, ela simplesmente aceita de que aquele não é o lugar dela e ela pensa, poxa, nunca vou conseguir ficar com ele, então é melhor me matar do que ver ele casando com outra pessoa. E já no filme, a gente já vê essa mudança de pensamento, um pensamento mais revolucionário. Aquele casal se amava, eles queriam ficar juntos, então eles iam pra rua, eles iam tentar resolver aquilo. Então eles foram e lutaram pelo amor deles, pelo que eles queriam. No conto, a gente consegue perceber que o negro ele é retratado como fraco, ele é marginalizado, e no filme os negros já são representados diferente, né? Como pessoas corajosas, que lutam, mas ao mesmo tempo eles são marginalizados também. E a gente ainda vê isso nos dias de hoje, nos filmes, nas novelas, que a gente costuma muito ver os negros fazendo papéis de pessoas pobres, analfabetas, que moram na favela, que são empregadas de pessoas ricas. A gente ainda não tem muitos negros fazendo papéis de protagonista, como donos de multinacionais. A gente não vê isso muito ainda. Porém, eles estão sim ganhando um protagonismo, mas esse processo ainda tá lento e é muito pouco.